Eu tinha esquecido completamente de fazer a continuação do significado das datas na era medieval, que seria depois do vídeo do X, J e do I, onde a letra X significava Cristo, J Jesus e I Jesus. Se você não assistiu esse, tá aparecendo aqui no card, também vou deixar na descrição. Então nesse vídeo de hoje eu vou abordar que na era medieval, o D, o M e o C provavelmente não significavam apenas numerais romanos, mas eram lidos de uma forma completamente diferente, e tem uma lógica grande por trás disso que você vai saber a partir de agora. Muitas datas romanas, entre aspas, em textos antigos, epitáfios, lápides, consideradas medievais ou mesmo antigas atualmente, começam com as letras latinas D, M, C e assim por diante. Anatoly Fomenko e Gleb Nozowiski, os autores da Nova Cronologia, que é a base do estudo Tempo Fantasma, que eu também já abordei aqui no canal, o link vai estar na descrição, eles acreditam que todas essas letras tenham sido originalmente abreviações de várias palavras, com suas primeiras letras. Por exemplo, o D seria igual a Domini, ou seja, Senhor Divino, ou também Dom, em termos de casa reinante, dinastia. A letra M, por exemplo, seria Magnus, ou seja, grande. E a letra C, Caesar, ou seja, César, Kaiser, rei, e assim por diante. Esses eram métodos diferentes de registrar datas medievais em cronologia relativa. Eles podem ter contado anos a partir do início do século XI, como a Natividade de Cristo. Sim, de acordo com eles, o Anatoly Fomenko e o Gleb Nozowiski, Jesus nasceu na era medieval, e eu também falo sobre isso no estudo Tempo Fantasma. Mas voltando, eles podem ter contado os anos a partir do início do século XI, como a Natividade de Cristo ou de algum grande rei medieval que viveu no século XV, por exemplo. Daí o significado original das abreviações D, M e C foi esquecido. Os cronologistas scaligerianos atribuíram certos significados numéricos a essas letras e declararam que a letra latina M sempre significou 1000 anos, a letra D, 500 anos, a letra C, 100 anos e assim por diante. Como resultado disso, datas que eram anteriormente corretas ou comparativamente próximas, entre aspas, foram transformadas em datas muito distantes, entre aspas. Eventos medievais foram enviados à força para o passado. Nos tempos modernos, o método latino de registrar datas, Anno Domini e o número, normalmente seria interpretado como Ano da Encarnação do Senhor e o número. Domini traduzido apenas como Senhor, Divino. Eles propuseram que a data da encarnação, ou seja, a Natividade de Cristo, tenha sido mencionada em todos os casos. No entanto, a palavra Domini poderia significar mouse em termos de casa governante do mouse reinante, por exemplo. A palavra Dom, casa, tinha de fato esse significado imperial na Rússia. Até hoje, as maiores catedrais centrais das cidades da Europa Ocidental são chamadas de Dom. Nesse caso, uma data escrita como Anno Domini Tralalá poderia muito bem significar o ano da casa reinante Tralalá. Ou seja, anos de eventos diferentes poderiam ter sido contados a partir da ascensão de uma casa reinante. Esse contexto causa uma aparente ambiguidade na datação de inscrições desse tipo. A questão é que cronistas medievais diferentes poderiam se referir a casas reinantes absolutamente diferentes, ou seja, dinastias reais diferentes. As principais casas reinantes ascenderam aos tronos no século XIV, bem como nos séculos XV e XVI. A conversão de datas desse tipo para a cronologia moderna nos leva a datas diferentes. Para resumir, vamos listar aqui algumas leituras possíveis para os registros de datas em latim. A data do tipo Anno D Tralalá, ou Anno Domini Tralalá, ou Anno DM.
Esse tipo de data pode ser lida como o ano da casa governante, tralalá, sendo tralalá os números, tá, gente? Devemos observar que a palavra ano ou ano estaria implícita quando omitida na escrita. A data do tipo MD, tralalá, pode significar o ano da grande casa, tralalá. O M latino aqui é a abreviação de Magnus, ou grande. A data do tipo MC e os números pode significar o ano do grande rei e os números, ou seja, ano do grande rei 501 e por aí vai. Pois M é Magnus, C é Kaiser, ou seja, César, rei, czar, Kaiser. Interessante que até a pronúncia, né? Caesar, czar, Kaiser, é bem parecido, né? A data do tipo CM também pode significar ano do rei, o grande e o número, já que o C pode significar Kaiser, rei, czar e M Magnus ou grande. A data do tipo D e o número pode significar o ano da reinante casa e o número. A propósito, a palavra latina domini pode ter significado anteriormente não apenas o senhor divino, mas também uma casa muito grande, ou seja, novamente, a grande casa. Por exemplo, uma casa muito grande às vezes é chamada de domina em russo. Essa palavra não é considerada muito literária hoje em dia, embora seja praticamente idêntica ao latim domini. Por fim, a letra M poderia muito bem significar Maria, ou seja, mãe de Jesus Cristo. Lembremos que na Europa Ocidental a Virgem Maria era, de certa forma, ainda mais popular do que Cristo. Portanto, o uso de seu nome na cronologia da era cristã parece perfeitamente natural. Vamos pegar de exemplo a data no túmulo da imperatriz Gisela. Esse exemplo torna imediatamente óbvio a que levam as várias decodificações da mesma data latina, entre aspas. A famosa igreja da catedral na cidade alemã de Speyer, a Speyer-Dom, abriga vários sepulcros dos imperadores do Sacro Império Romano da nação alemã, atribuídos aos séculos 10 e 13 d.C. Conrado II, sua esposa Gisela, Henrique III, Henrique IV e depois Rudolf Habsburgo. Todos eles estão supostamente enterrados lá. O destino desses sepulcros foi desolador. Os historiadores relatam que, em 1689, os túmulos foram completamente destruídos. Sempre a gente se depara com um fato impressionante: a destruição em massa e a aniquilação de antigos sepultamentos imperiais foram realizadas no século XVII, tanto na Rússia quanto na Europa. Os restos de algumas tumbas antigas dos governantes alemães listados acima foram descobertos recentemente, durante escavações no território de Speyer-Dom, e mais tarde foram transferidos para o Dom e enterrados em uma cripta especial. Infelizmente, não é possível ver os antigos sarcófagos agora, pois todos foram substituídos por réplicas atuais de concreto. O próprio Fomenko testemunhou isso durante sua visita em 98. E parece que isso não foi um caso isolado. Ele já está familiarizado com essa prática de réplicas, entre aspas, no que diz respeito às tumbas reais na Catedral do Arcanjo em Moscou, onde os antigos sarcófagos dos czares e grão-duques russos foram completamente cobertos por réplicas maciças da época dos Romanov, de modo que hoje é impossível ler o que foi originalmente escrito nos antigos sarcófagos. No museu da Speyer-Dom Catedral, em seu porão, é possível ver apenas um pequeno resquício de revestimento metálico, aparentemente de chumbo, do caixão da imperatriz Gisela. Acredita-se que ela tenha sido enterrada em 1043. Em um fragmento da folha de chumbo, sobreviveu uma parte vaga de uma inscrição em latim com uma data. Eles conseguiram ler a inscrição, embora a integridade dessa inscrição deixasse muito a desejar. Ela começa com Anno Dom in carne e essa sequência de letras. Uma placa explicativa do museu diz que a data é 999 d.C., 11 de novembro,
Entretanto, essa data pode ser lida de uma maneira bastante diferente. Ano da casa, ou seja, dinastia, dom, a partir da adesão em carne da casa de 400 CCCC 99 XC VIII, que seria ano 499 a partir da adesão da casa. Pergunta: a partir do surgimento de qual casa? Ou seja, dinastia deve-se contar esses 499 anos? As respostas podem ser as mais diversas. Por exemplo, contando a partir da data scaligeriana da ascensão da dinastia do Sacro Império Romano da nação alemã, supostamente no século X, a imperatriz Gisela e seu marido Conrado também foram enterrados no século XV, ou mesmo no século XVI d.C. Contando a partir da natividade de Cristo no século XI, chegamos novamente ao século XVI. Vamos lembrar que o Sacro Império Romano, supostamente do século X a XIII, é um reflexo parcial de uma dinastia posterior de Habsburgos dos séculos XIV a XVI. Nesse ponto, os autores não insistem que essa seja a única maneira de decodificar a inscrição no túmulo da antiga imperatriz Gisela. No entanto, o fato de a inscrição poder ser lida de forma a se adequar perfeitamente à reconstrução da cronologia deles não seria uma mera coincidência. Vamos a um outro exemplo, a data na lápide do imperador Rudolf Habsburg. O mesmo Speyer Dom tem uma lápide antiga do túmulo do rei Rudolf de Habsburgo, que morreu no suposto ano de 1291. Podemos ver a data registrada assim como está aparecendo na tela. Os historiadores scaligerianos sugerem uma leitura de 1291, onde M é igual a 1000, CC 200, XCI 91, enquanto a combinação DNI é hoje considerada a abreviação de Domini. Ao mesmo tempo, a inscrição pode ser lida da seguinte forma: ano da casa grande 291, ou seja, anos 291 a partir da ascensão da casa grande. A pergunta é a seguinte: a que data essa inscrição corresponde de acordo com o calendário atual? A resposta depende da grande casa a que se referia. Se fosse, por exemplo, a dinastia dos Habsburgos, no final do século XIII, início do século XVI, então seria século XV, ou até mesmo século XVI. Se alguma outra casa reinante medieval estiver implícita, a data vai ser um pouco diferente. Vamos dar uma outra olhada na lápide de Rudolf Habsburgo. Dá uma olhada na maneira como o nome Habsburg está escrito. A pedra esculpida diz Habsburg ou Nabasburg. A primeira letra se parece muito com o N. Anteriormente, os autores tiveram a ideia de que o nome Habsburgo era derivado do nome Novgorod, ou seja, Cidade Nova, o que é confirmado pela inscrição na lápide de Rudolf, já que Burg é cidade e Nabas, obviamente, novo. A lápide antiga provavelmente está nos transmitindo essa origem do nome dos Habsburgos. Infelizmente, a letra N ou H está muito danificada. Todas as outras letras da inscrição sobreviveram, exceto a que mais interessa. Vale lembrar que o H latino e o N russo são idênticos. Em sua História Universal, Oskar Jäger apresenta um desenho dessa famosa inscrição. A letra duvidosa se assemelha ao N latino manuscrito e é virtualmente semelhante a várias outras letras N da mesma inscrição, cujas origens são distintamente latinas. Por exemplo, na palavra ano. O autor contemporâneo do desenho no livro de Oskar Jäger, de fato alongou um pouco a cauda da letra N, muito provavelmente para poder proclamá-la posteriormente como a letra latina H, se assim fosse desejado. A propósito, o historiador Oskar Jäger relata que alguns fragmentos da lápide de Rudolf Habsburgo foram renovados, entre aspas, possivelmente recentemente, quando todo o memorial foi restaurado por ordem do imperador Franz Joseph.
Assim, a gente se depara com um fenômeno com o qual a gente já está acostumado. Algo foi feito com o memorial. A natureza exata dessas mudanças vai continuar um mistério. Então voltemos ao registro da data na lápide de Rudolf de Habsburgo. Dá uma olhada na forma das letras na inscrição. A letra latina M está escrita da mesma forma que a letra latina grega ômega. Existem alguns círculos pequenos sobre a letra ômega e a letra C logo ao lado dela. Não tem nenhum círculo sobre o próximo C ou sobre a letra X. O círculo reaparece sobre a próxima letra C. Essas marcas com certeza contêm alguma informação que pode mudar fundamentalmente o significado das letras da abreviação. Esse exemplo ilustra o caos que reinava na contagem de tempo medieval. Não tinha uma regra comum e unificada. Até o século XVIII, a mesma data poderia ter sido registrada de maneiras suficientemente diferentes. Os mais diversos estilos de abreviação, notações, círculos, linhas e similares eram amplamente utilizados. Foi somente com o passar do tempo que um sistema mais ou menos unificado foi elaborado. Vamos citar um exemplo que representa bem isso. No mercado central da cidade alemã de Bonn, ao lado da prefeitura, é possível ver uma antiga coluna de pedra. Uma inscrição na placa anexada a ela tem uma data no final, 1777. No entanto, a data está registrada de uma maneira bem curiosa. Para um olhar mais apurado, é fácil descobrir que a data em questão é, na verdade, MDCCLXXVII, ou 1777. Entretanto, a letra M é escrita como um I entre parênteses e a letra D como um I e um parênteses fechando. Em outras palavras, os registros de MD eram feitos com o auxílio de crescentes, voltados ou para a esquerda ou para a direita, o que deixa claro que, mesmo no final do século XVIII, ainda não havia sido alcançada a unificação do registro das datas romanas, entre aspas. É verdade que algumas das regras mais ou menos comuns foram de fato introduzidas no século XVIII, mas os traços do caos crônico anterior ainda são evidentes. Nesse caso específico, não existe confusão quanto à leitura da data, mas o quadro muda drasticamente quando retrocedemos 100, 200 ou até 300 anos. Como podemos ver, a perspectiva geral se complexifica nesses casos e surgem várias interpretações do mesmo registro antigo. Bom, como eu procuro sempre passar aqui no canal, é importante ter uma mente aberta e não considerar tudo uma absoluta verdade só porque alguém de jaleco falou. Provavelmente você nunca ouviu falar sobre esse assunto, não é mesmo? Comenta aqui embaixo se você considerava uma verdade absoluta que o M, o D e o C significavam numerais e que nunca passou na sua cabeça que podia ser algo a mais. É super importante questionar o que nos é dito e procurar evidências que corroboram para tal tema. Isso nos faz crescer como pessoas e expandir a nossa mente. Concorda? Bom, se você quiser saber mais a fundo como mais de 1000 anos foram adicionados ao calendário por Scaliger Petavius, que eram os responsáveis pela cronologia, os detalhes sobre Jesus na era medieval, os zodíacos decodificados nos templos egípcios que reafirmam toda essa teoria, como é feita a datação de artefatos antigos e como foi feita toda a falsificação da história, o link para o estudo Tempo Fantasma está no comentário fixado e na descrição. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Link da área de membros com mais de 300 vídeos com temas restritos também na descrição. Vou deixar um vídeo de apresentação do estudo aqui na tela para você entender mais sobre o tema, é só você clicar nele e assistir. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.